Simone Alves de Carvalho. Eu sou nascida aqui mesmo em São Paulo, capital, no dia 8 de outubro de 1976. Com o meu pai, a minha atividade favorita eram os jogos. Meu pai é da área de exatas, ele trabalhou durante muito tempo na parte de engenharia civil, então a gente trabalhava essa parte prática do conhecimento. Jogar dominó, jogar damas, memória, quebra-cabeça, toda essa parte era uma coisa que eu fazia mais com ele. A minha mãe é professora de ensino fundamental, ela dá aula para crianças de primeira a quarta série. Então, com a minha mãe, as atividades que eu mais tinha era estudar. Então, eu tinha todo esse carinho que os professores de primeira a quarta série normalmente têm com os seus alunos, a minha mãe já trazia aquilo da rua. Então, ela levava para casa e trazia de volta. Então, ela tem uma culpa, boa culpa, muito grande no fato de eu ser docente hoje, porque eu aprendi com ela como tratar os alunos. A escola, o ensino fundamental, eu estudei a minha vida inteira no colégio privado, no colégio particular. Era um colégio muito rígido, era um colégio que exigia muito da gente, e foi um colégio muito bom. Não no sentido da sua rigidez, mas no sentido do que esse colégio ofereceu para mim em termos de estudo. A rigidez acabou me tornando uma pessoa um pouco rebelde contra o sistema, porque eu falo assim, por que você tem que fazer as coisas? Por que você tem que seguir a norma de forma rígida? Por que você não pode seguir a norma de uma forma respeitosa tão somente? Por que você tem que pensar tão somente na punição? E em relação ao colégio, era uma coisa que eu gostava muito de frequentar. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Eu não era exatamente a melhor aluna da sala de aula, pelo contrário. Inclusive, eu já até repeti de série. Na 7ª série, eu reprovei matemática. Porque eu não gostava daquela maneira que o professor dava aula de matemática. Que ele não dava aula de uma maneira que eu conseguisse minimamente achar que aquilo tinha algum sentido para a minha vida. Essa escolha, ela foi muito natural para mim, do que era do fazer humanas. Porque foi uma continuidade do que eu gostava de fazer na escola. E eu achava que a escola não era um lugar para te fazer sofrer. Eu achava que a escola tem que ser um lugar que você se divirta. Você vai aprender, você vai ter uma profissão, você vai aprender coisas novas, só que se você não estiver se divertindo, está errado. Você tem que se divertir, você não tem que sofrer. Na ECA foi uma coisa diferente, principalmente no primeiro ano. Eu vinha de um colégio extremamente rígido, entrei na ECA, que era extremamente libertária. O primeiro semestre foi um desastre, inclusive eu reprovei uma matéria. Porque o primeiro semestre eu falava assim, mas eu não tenho que entregar a lição de casa. Se eu não tenho que entregar, eu não tenho que fazer. Então, eu não tenho que ler o texto. Aí chegava o dia da prova, eu olhava para aquilo e falava assim, gente, o que é isso? Que língua é essa que está escrito isso aqui? Então, entrar na ECA foi bastante diferente do que eu conhecia antes como escola. Foi muito legal. Ao mesmo tempo que eu achava aquilo muito natural. Tudo aquilo que era diferente, eu pensava assim, mas por que isso é diferente? Porque aquela vida que eu tinha na ECA era igualzinha à vida que eu tinha na minha família, em que todo mundo podia falar o que estava pensando, em que todo mundo tinha liberdade para ser o que queria, o que quisesse ser, em que todo mundo podia expressar as suas opiniões, em que todo mundo podia debater respeitosamente. Então, tudo isso já acontecia na minha família. E não acontecia na escola. Na escola, a gente jamais poderia debater com o professor. E aqui na ECA a gente podia fazer isso. Esse ambiente foi muito mais próximo àquilo que eu conhecia como um ambiente educacional. Sempre fui bastante festeira. Então, era bastante diferente a geografia da ECA. Hoje, onde é o CTR, era a vivência. Então, lá tinha o CA, a lanchonete do CA, que é a lanchonete da Dona Hermínia, tinha um Xerox, tinha um banheiro sem condições de uso, como deve ser lei, ter um banheiro fora de condições de uso no CA. E onde hoje é o CA, era o Sintusp na frente, hoje já saiu daí, e atrás era o VG, o restaurante vegetariano, que era o restaurante imenso que tinha ali. Eu tenho uma impressão, e eu posso estar errada em relação a isso, que as pessoas, os alunos, de maneira geral, ficavam mais na ECA naquela época. Eu tenho hoje a impressão que os alunos terminam a aula, 11 horas, meio-dia, e vão embora. E vão trabalhar, e vão para casa, vão fazer qualquer outra coisa.
Eu tenho essa impressão de que a gente ficava mais tempo aqui. Talvez o CA e a Atlética eram no mesmo prédio ali da Vivência, onde hoje é o CTR. Talvez a gente tivesse uma ansiedade menor em relação à vida profissional. Talvez isso fosse diferente de vocês naquela época. Então, a gente acabava a aula, almoçava e ficava por aqui, tomando uma cerveja, jogando pebolim. Naquela época era permitido tomar cerveja na universidade. Então, a gente tinha um espaço de vivência que funcionava mais como isso. Bom, a minha experiência profissional como Relações Públicas começou aqui na ECA Júnior. Durante alguns meses, eu fui diretora de RH da Júnior, e eu descobri que era uma coisa que eu gostava de fazer, lidar com pessoas. Falei, nossa, legal, já tenho aí, né, então, um direcionamento do que eu vou fazer. Quando acabou a graduação, eu devo ser uma das poucas pessoas que fez a graduação em 4 anos, eu fui trabalhar em uma agência de comunicação. Eu atendia apenas clientes multinacionais e eu trabalhava na área de relações governamentais. Fiquei cerca de 1 ano e meio lá. Foi um período de muita aprendizagem. E foi um período em que eu descobri que eu não nasci para trabalhar em agência. Aí eu fiquei uns 3 meses em casa, mais ou menos, quando a professora Margarida me ligou perguntando se eu queria dar aula. Aí eu falei, quero, gosto. Tenho na minha família, a minha mãe é professora, meu padrinho é professor universitário. Então, existe um background familiar de docência na minha família. Eu falei assim, talvez esteja no meu DNA esse negócio. E aí eu fui dar aula no curso de Relações Públicas numa universidade particular. A diferença entre dar aula na USP e em outras universidades, de acordo com a minha experiência, ela é mais estrutural do que de conteúdo. Tá? Na USP, a gente sofre com algumas questões que a gente não tem como resolver. Então, a gente depende muito de licitações, são questões que demoram, são trabalhos que estão além do seu alcance. Então, isso é um fator que na USP ele é diferente das universidades privadas. E na universidade privada, se você tem algum problema, o aluno reclama, no próximo semestre ele muda de instituição. Então, a universidade privada ela precisa trocar aquilo, ela precisa mudar. Eu tenho uma aula que eu era a professora convidada. Para mim foi muito boa. Eu dava uma aula que não é a aula mais emocionante do mundo, que é a teoria da administração, TGA, Teoria Geral da Administração, aplicada à comunicação. Não é a aula mais emocionante do mundo. Essa aula era sexta-feira à noite. É aquela coisa, né? Você olha assim, todo mundo quer ir embora, inclusive o professor. Mas eu falo assim, cara, eu estou aqui como professora convidada, uma super oportunidade, vai ficar todo mundo aqui, até às 10h30. E todo mundo ficava. Porque a aula, eu falei assim, a aula vai ter que ser emocionante. A aula vai ter que ter emoção das 7h30 às 10h30 sem parar. Então, foi uma aula que eu adorava dar. Porque era uma relação que eu tinha que era diferente com os alunos. Eu tenho amigos desses alunos até hoje. Então, eles saíram do patamar de alunos e viraram meus amigos. E amigos mesmo, de frequentar minha casa. Porque eram pessoas que tinham um relacionamento diferente com a disciplina e comigo, e dessa turma, que estão no grupo de pesquisa da minha orientadora hoje. Então, são pessoas que falam assim, nossa, você tem uma continuidade do trabalho acadêmico que não é mais acadêmico, está em outro nível. Me assusta o caminho que a gente tem trilhado. Nos últimos 20 anos, a gente está cada vez mais fechando o espaço da cidade universitária. Não estou falando dos outros campos da USP, porque eu não os conheço tão bem. Eu conheço aqui a nossa realidade da cidade universitária. A gente está cada vez mais fechando esses espaços, a gente está cada vez mais tentando um movimento de exclusão, quando toda a sociedade está no movimento de inclusão. O que eu gostaria que tivesse para daqui a 10 anos seria isso, um curso mais unificado de comunicador, uma pessoa que fosse mais pronta para esse mercado, porque o mercado ele não vai mais absorver uma pessoa com uma única formação.
Ele precisa de uma pessoa com formações múltiplas. O projeto Memórias Decanas é uma coisa que é muito importante ter, porque a gente desconhece o que era a ECA antigamente. Então, as pessoas não sabem nem por que aqui chama CRP, em vez de DRP, por exemplo. Então, a história, ela se perdeu. E muita coisa foi perdida propositalmente. Muita coisa foi perdida porque era conveniente ser perdido. A gente está falando aqui da ditadura, da época que você não podia dizer um A sem olhar para trás, com medo da sua própria sombra. Então, recuperar essas histórias é vital para a... Existe uma frase, né, que é Who controls the past, controls the future. Aquele que controla o passado, controla o futuro. Então, se você não conhece o seu passado, você nunca vai ser o dono do seu futuro. A ECA, ela desconhece o seu passado, a USP desconhece o seu passado. Então, recuperar essa história é bastante interessante. Eu devo ter coisas muito velhas guardadas, porque eu tenho um lado acumulador que é grande. E aí, eu descobri uma camiseta da minha época de bicho. Eu tenho fotos. Então, eu tenho essa foto da pequena Simoninha, no seu primeiro dia como bichete, carregando todo o seu material. Eu não sei que tanto que eu estava carregando aqui. E com uma bolsa que denota a idade. Hoje seria vintage, usar essa bolsa seria ótimo. Aqui eu com o pessoal da ECA Júnior na época, com a diretoria da época. Aí depois, 4 anos depois, grande corte, corta para a apresentação do TCC. Então, como era mais complicado tirar fotos naquela época, né? Você não gastava um filme inteiro para isso. Então, aqui, na verdade, é do projeto experimental, não do TCC, com o pessoal da minha banca, a professora Margarida aqui sentadinha, que foi muito bacana tê-la como orientadora. E aí tem, olha que bacana, a professora Sidneia, que vocês não tiveram o prazer de conhecer, que era uma professora que super debatia com a gente, e quando a gente estava errado, ela falava na cara, era ótima. Ela não deixava pedra sobre pedra. Isso aqui foi no dia da formatura, da graduação. Na verdade, a única coisa que eu quero deixar como mensagem final é a parte de aproveitar, é o Seize the Day. Faça aquilo que vocês gostam. E a ECA, ela permite que você faça aquilo que vocês gostam. A ECA é um lugar extremamente aberto, extremamente receptivo, extremamente inclusivo. E se tem algum problema, cabe a vocês trazerem esse problema para os professores, para a direção, para as coordenações de curso e melhorar o curso a partir daí, melhorar as relações a partir daí. Boa vida a todos.